Salve, salve, meu povo querido. Vamos iniciando hoje o nosso curso, Como Rezar, Aprender a Rezar com Salmos. Hoje, a nossa última aula, e a gente vai olhar o cântico de Nossa Senhora, o Magnífica. Você que já está assistindo essa aula pelo YouTube também, lembra de se inscrever, compartilhar. E espero que esse encontro de hoje, essa aula, principalmente abra um pouco os nossos olhos, o nosso coração, para um momento tão especial do Evangelho de São Lucas, que é o encontro entre Nossa Senhora e Santa Isabel. A gente vai conversar um pouco melhor depois sobre esse ícone, mas ele é uma representação da visita a Nossa Senhora. Vocês conseguem olhar aí à esquerda do seu visor, né? Santa Isabel, representada com o manto verde, e São João Batista, meio que ajoelhado, sendo abençoado pelo menino Jesus. E engraçado desse ícone, lá no fundo, dentro de casa, tá Zacarias mudo, né? Vocês lembram que ele ficou mudo, né? Então tá ali, ele sem palavra, olhando assim de longe. E é uma representação interessante. Depois a gente vai voltar um pouco nela quando olhar a figura de Nossa Senhora, a figura de Santa Isabel também. O que é legal a gente pensar nesse encontro de hoje, e por isso que eu fiz questão de colocar, na verdade, 3 temas. Um é sobre a visitação, é a visita de Nossa Senhora, mas faz a gente pensar num tema bíblico muito grande, muito bonito, que é a visita de Deus. E Deus nos visita de várias maneiras. Por isso que o povo de Israel sempre foi um povo muito hospitaleiro, muito acolhedor, porque quando se recebe um visitante, um peregrino, um forasteiro, você pode estar recebendo o próprio Senhor. Depois olhar o Magnífica, aquilo que ele nos traz, é muito parecido com algumas estruturas de salmos que a gente já estudou e já aprendeu. A gente até vai tentar se perguntar com qual tipo de salmo ele se encaixaria. É claro que o Magnífica é uma coisa própria, né? É um texto de São Lucas, então ele tem aí já uma outra estrutura muito clara, muito definida. E depois pensar a nossa devoção a Nossa Senhora. A gente realmente deve ser devoto de Nossa Senhora? Lendo o Evangelho, a gente vê alguém ali devoto de Nossa Senhora? O que o relato de São Lucas sobre a visitação ensina para nós? E nós queremos justamente aprender um pouco mais. Nós vamos rezar uma Ave Maria nesse momento, consagrando esse nosso encontro, esse nosso último encontro do curso Aprender a Rezar com os Salmos. Então, que Nossa Senhora olhe pela nossa vida, olhe pelas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos olhar aqui. Quando a gente fala do Magnífica, essa palavra tem um T no final, é uma palavra em latim, porque o texto em latim começa, né? Magnifica anima mea. Então, minha alma engrandece o Senhor. Mas a gente já fala o Magnífica mesmo, porque também a minha alma magnífica, minha alma engrandece o Senhor. É o jeito da gente falar. Mas esse hino de Nossa Senhora, esse cântico evangélico, ele está entre o versículo 46 e o 55 do primeiro capítulo de São Lucas, mas faço questão de mostrar para vocês que ele está dentro de um contexto um pouquinho maior, que é o contexto da visitação. Então, Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo e ela se dirige apressadamente à região montanhosa e vai à casa de Isabel e fica até depois lá o momento em que João Batista nasce, né? Na verdade, 3 meses depois, ela fica ali um período e volta para casa, e depois que o menino nasce. Mas
o Magnífica ele está dentro de um quadro muito específico entre a chegada na casa e a saída da casa. Então, percebam que é uma cena bastante familiar, é de bastante conotação de família. Aí eu destaco para vocês alguns textos bíblicos do Antigo Testamento que falam da visita de Deus. Teria outros para a gente pensar também, mas o Evangelho de São Lucas parece repetir essa mesma ideia teológica. Deus visita o seu povo. Já, na sequência do Evangelho, a gente não vai olhar isso naturalmente, mas no cântico de Zacarias, né, vai dizer: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Então, quando você rezar o Magnífica, quando você pensar nessas palavras de Nossa Senhora, pensa, na verdade, que é um canto no contexto da experiência da ação de Deus no ambiente da casa. Naturalmente, você olhando para a sua casa, para a sua família, pode sempre pedir isso: Senhor, visita a nossa casa, né? Esteja no nosso lar, acompanha a nossa vida. E por isso, aqui até destaquei um pouco mais, o povo judeu sempre foi muito acolhedor em relação ao hóspede, aquele forasteiro, aquele que vem de longe, e esse estranho, ele pode ser para nós uma manifestação e a companhia do próprio Senhor. Uma ideia muito interessante para a gente olhar. Se vocês uma hora tiverem oportunidade, ocasionalmente os mosteiros acolhem as pessoas. É claro que nesse período de quarentena, certamente, talvez tenha alguma dificuldade, uma restrição maior. Mas quando alguém se hospeda no mosteiro, vai almoçar no mosteiro, jantar no mosteiro, seja como for, todos aqueles que são hóspedes, eles são colocados no centro do refeitório. Você imagina o refeitório mais ou menos em forma de U, ou com duas laterais onde ficam os monges, e o hóspede ele fica ali no meio. Eu já tive a oportunidade de viver essa experiência. Naturalmente, para a gente, como hóspede, a gente fica morrendo de vergonha, né? Você parece que derruba o garfo 2 vezes mais do que em outras ocasiões, mas o monge, ele sabe que aquele peregrino, aquele hóspede, ele pode ser uma manifestação do Senhor. Por isso que o abade, geralmente o abade, que é o chefe do mosteiro, é aquele principal do mosteiro, é ele também que recebe o hóspede. É uma ideia muito bonita e é uma ideia bíblica, é um ensinamento bíblico fundamental. Então, Magnífica enxerga ele dentro do tema da visita, das grandes visitas do Senhor. Quem estiver chegando, muito bem-vindo. Por favor, lembra também de você desligar seu microfone. Aqui a gente volta, então, ao ícone e a gente vai observar um pouco mais essas mulheres. A imagem de Santa Isabel, a imagem de Maria. A Bíblia, muitas vezes, quando ela apresenta uma pessoa, ela representa muita gente naquela pessoa. E Isabel, ela vai ser imagem do Antigo Testamento, das esperanças do povo de Israel, né? Daquelas promessas que Deus tinha feito. E Nossa Senhora, ela representa a realização das promessas de Deus. Você tem duas coisas aí que mostram o agir de Deus. O agir de Deus na esposa estéril. Gente, lembra de desligar o microfone, por favor. Sua voz vai parar no YouTube. Então, Deus age nas duas, mas uma é a esposa estéril, a outra é a virgem noiva. Duas imagens diferentes, mas para mostrar a ação de Deus naquilo que as pessoas humanamente acham improvável, acham impossível, como dirá o arcanjo para Nossa Senhora, porque para Deus nada é impossível. Maravilha a gente olhar para essas duas e pensar também nas nossas dificuldades, que quando a gente não vê nenhuma saída, Deus tem os seus caminhos. Em Isabel, a esperança na promessa, e em Maria, a realização da promessa. Ela não é a realização da promessa, mas ela é aquela que carrega a realização da promessa. E aí,
o paralelo também entre Israel, em Santa Isabel, o povo de Deus no Antigo Testamento, mas agora também em Maria, a igreja, a universalidade do Evangelho, a universalidade da palavra de Deus. A nossa casa é lugar onde a esperança é nutrida e também a gente se treina a ver os sinais da realização das promessas de Deus. Uma coisa boa para a gente pensar na nossa oração familiar, na nossa catequese familiar. Eu devia ter feito isso como forma de surpresa, mas já joguei o primeiro slide. Se eu perguntasse para vocês, valendo um copo d'água no final da aula, talvez Nossa Senhora tenha se inspirado em qual passagem do Antigo Testamento no seu cântico, né, que a gente está estudando. Eu já coloco aqui, para não ter muito suspense, além de pensar nos Salmos, você pensando agora no Magnífica, você que já conhece os estilos de Salmo que a gente encontra no Saltério, se você não conhece, está assistindo essa aula agora, gravada no YouTube ou no último encontro, você pode depois assistir as aulas anteriores, aprender os modelos de salmos, os tipos de salmo, mas o cântico de Nossa Senhora, o que ele representaria? Então, além de saber e verificar que Nossa Senhora conhecia as várias formas de expressão de oração do povo judaico, a gente reconhece alguns vestígios de muitas outras passagens da Bíblia. O Magnífica, ele parece aquela obra de arte que o pessoal faz, que é chamada de colcha de retalhos. São vários pedacinhos diferentes de tecido, mas que são costurados todos juntos e depois tem uma grande unidade, né? Uma colcha de retalhos no bom sentido. É uma verdadeira síntese do pensamento, da esperança do povo de Israel. Mas eu gostaria de destacar 2 textos que são muito bonitos, que se você não leu ainda na sua Bíblia, vale a pena você fazer a leitura, que é Êxodo 15, é o cântico que eles fazem depois de passar pelo mar. Eu destaquei alguns versículos, mas vocês vão ver que aparece a expressão o poder de teu braço, e no cântico de Nossa Senhora vai aparecer também uma menção ao braço poderoso de Deus, que defende, que cuida, né, do seu povo. Mas também o cântico de Ana, mãe de Samuel, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. A gente não precisa ficar repetindo a leitura desses cânticos agora, mas quando você parar um pouquinho para ler novamente, para comparar, você vai ver que Nossa Senhora é uma pessoa que conhece a Sagrada Escritura. Aquela frase de São Lucas, que ela conservava esses fatos no seu coração, a gente vai entender que conservar no coração é quase que fazer uma espécie de comparação entre o que a palavra de Deus me diz e aquilo que vai acontecendo na minha vida todos os dias. Isso é conservar no coração. É isso que dá para a gente disponibilidade para perceber a ação de Deus. É isso que faz a gente estar atento ao agir de Deus. E Nossa Senhora é apresentada por São Lucas justamente com esse tipo de atitude. Ela conhece as palavras de Deus, ela conhece as promessas do Senhor, ainda que talvez, pela condição da época das mulheres, talvez fosse analfabeta, né? Imaginem isso, que coisa. A gente tem representações bonitas de Santana instruindo Nossa Senhora, a gente tem representações de Nossa Senhora lendo trechos da Sagrada Escritura, mas pensando no contexto daquela época, que era muito mais fácil os homens serem instruídos do que propriamente as mulheres, por causa das funções, talvez Nossa Senhora não tenha tido um grande grau de estudo, mas tinha assim um altíssimo grau de sabedoria, porque conservava no seu coração as coisas que Deus realizava na sua vida. E isso é que faz a grande diferença na vida da gente. Alguém pode juntar muito diploma, alguém pode fazer... E também o fato de não ter diploma nenhum não garante sabedoria. O que garante sabedoria é essa disponibilidade ao agir de Deus. Vamos continuar aqui com o próximo slide. Aqui a gente começa a olhar alguns detalhes
do Cântico de Nossa Senhora. Não vai dar para a gente fazer a leitura corrida dele, eu quero muito mais deixar algumas indicações de reflexão para vocês, né? Mas o Salmo, o Cântico de Nossa Senhora começa: minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito festeja a Deus, meu Salvador. Vocês vão olhar duas palavras diferentes aí, alma e espírito. Porém, na Bíblia, sempre quando o homem do Antigo Testamento ele quer pensar na vida dele, na pessoa, ele usa palavras diferentes, mas que querem dizer a pessoa inteira. A palavra alma, no Antigo Testamento, que é nefesh, ela indica respiração. Então, você não vê respiração andando por aí. Você precisa do homem vivo com a sua garganta. Aí tem respiração. Então, é uma pessoa inteira. A palavra espírito no Antigo Testamento, enquanto espírito do homem, mas também pode ser espírito de Deus, é ruá. Também indica a interioridade da pessoa, indica as decisões da pessoa, indica a intencionalidade da pessoa. Então, aqui, São Lucas está mostrando nessas palavras que a pessoa inteira de Nossa Senhora proclama a grandeza do Senhor, a pessoa inteira de Nossa Senhora festeja a Deus, nosso Salvador. É o tema da alegria que marca esse cântico que a gente está analisando. Alegria por quê? Né? O anjo vai dizer aos pastores, né? Eis que anuncio a vocês uma grande alegria. Então, todo o Evangelho de São Lucas é marcado por uma alegria. Se você for reler o Evangelho de São Lucas, você pode até usar o Magnífica como se fosse lente para você observar todos os movimentos do Evangelho de São Lucas. Parece que São Lucas coloca o Magnífica na abertura e todo o restante você vai ver que o que Nossa Senhora proclama no Magnífica é Deus realizando ao longo do Evangelho de São Lucas. Valeria a pena você parar em algum momento e reler o Evangelho de São Lucas, se já leu ou lê pela primeira vez, mas pensando nas palavras do Magnífica. Fazendo um exercício agora de memorização do nosso percurso, do nosso itinerário. Se eu perguntasse para você, o Magnífica parece uma ação de graças individual? Vejam, esses temas aqui a gente já estudou nas aulas anteriores. Se você está vendo agora a gravação, procura as aulas anteriores para você aprender a identificar os salmos. Esse cântico de Nossa Senhora parece uma ação de graça individual, mas parece também um salmo de confiança individual. Mas também parece uma exortação profética, parece um cântico sapiencial. Também tem aí a imagem do coletivo, do povo de Israel. Por isso, eu dizia, o cântico de Nossa Senhora, ele é uma obra de arte própria. E a gente vai pensar daqui a pouco que característica essa obra de arte tem. E espero que isso traga uma clareza melhor para nós. E lembrando que a gente deve acompanhar isso tudo para não sair dizendo que o padre Cleiton é herege, e se Nossa Senhora merece ou não merece a nossa devoção. Depois do que a gente vai ver hoje, tenho certeza que quando alguém te questionar, você vai ter uma resposta muito clara, muito especial, não para jogar pedra nos outros, mas para ter a confiança de que a devoção à Nossa Senhora, ela esteja aí, já estou dando então um spoiler, muito enraizada no Evangelho. E a gente vai ver por quê. Nossa Senhora canta no Magnífica as proezas de Deus. A gente viu em alguns salmos, né, que contavam a história, e você faz questão de dizer como foi que Deus se manifestou na sua vida. E Nossa Senhora, ela diz, ele dispersa os soberbos com o seu braço. Lembra que o braço já tinha aparecido também no cântico do Êxodo, Êxodo 15. Quais são os soberbos que hoje afetam a sua vida, te fazem sofrer? Não pensa os soberbos grandes, né? A gente imagina, às vezes, o soberbo como os donos do mundo, né? Mas tem gente, às vezes, que não é dono de nada e é muito soberbo e que causa mágoa, causa sofrimento para as outras pessoas, né? E os soberbos, eles se juntam, eles fazem uma turminha,
eles planejam, falam mal dos outros, mas Deus, com o seu braço, ó, espalha essa cambada toda. Nossa Senhora diz isso. Derruba do trono os potentados, os poderosos. Quem são hoje esses, né? Que parecem que estão em tronos inatingíveis, podem decidir tudo pelos outros e não sofrerem nada. Parecem que estão protegidos numa redoma. O trono deles é uma redoma e um dia Deus derruba do trono. Porém, Deus exalta os humildes, cumula de bens os famintos e socorre Israel, seu servo. Não deixem essas palavras caírem por terra. Essa expressão, deixar as palavras cair por terra, aqueles que forem fazer o curso bíblico online vão encontrar essa expressão e vão entender a importância dela na vida da gente. Mas, nas suas anotações, marque essas 5 frases. Identifique as coisas. E quando você achar que a vida está muito pesada, as coisas estão muito difíceis, lembra dessas palavras de Nossa Senhora. A gente não vou adiantar muitas coisas, mas já no próximo slide isso vai fazer ainda mais sentido. Agora, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o Evangelho de São Lucas, sobre o autor, Lucas Evangelista. Aqui eu queria que vocês pensassem no processo de redação dos evangelhos. A gente já comentou isso em alguma outra ocasião, mas pensem que Jesus viveu, anunciou o evangelho, pregou o reino, morreu na cruz, ressuscitou. Isso por volta do ano 33, a morte de Jesus. Tem conta para mais, para menos, aí não interessa agora, mas a gente mantém essa data como uma referência melhor. Aí você começa a ter os apóstolos anunciando o evangelho, aparece Paulo, por volta do ano 50, ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, então do ano 50 para o 33, né? Tem menos de 20 anos já de distância, até chegar o primeiro evangelho, eu estou tirando a mão, já está saindo da câmera, né? Até chegar o primeiro evangelho escrito, que é o evangelho de São Marcos, por volta do ano 70, e entre o ano 80, 90, né, você tem o Evangelho de São Lucas. Aqui a gente já tem muita coisa para a gente refletir. O Evangelho, ele é uma reportagem ou ele é uma catequese? Ele é para a gente um relato, como se fosse de uma matéria de jornal, ou ele é um testemunho de fé? Então, se você tiver um tipo de interpretação, você tem uma maneira de orientar também a sua vida, e se você tiver uma outra, você vai ter uma maneira diferente de orientar a sua vida. E a gente sabe que os evangelhos, eles misturam os fatos históricos, mas com a sua própria vivência da fé. Isso é uma coisa maravilhosa. Tem uma aula sobre essa também no canal, vocês podem procurar lá no curso de Cristologia. E aí, a gente tem numa das igrejas de Roma, e já viram quando o Papa Francisco sai para fazer uma viagem, quando ele volta de uma viagem, ele sempre passa uma igreja chamada Santa Maria Maior. Há uma história que remonta à construção dessa igreja, que era verão de um ano tal, que eu sempre tenho dificuldade de me lembrar as datas e não morro de muita vergonha por isso, mas Nossa Senhora, ao Papa daquela época, apareceu em sonho, no verão de um ano, e disse a ele: onde nevar em Roma, você deve construir uma igreja para mim. Era verão. O verão em Roma, em agosto, principalmente, é terrível. E lá num monte, aconteceu de nevar. E é onde hoje está construída essa basílica, e que tem esse ícone, muito parecido com o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na verdade, o ícone da basílica ele é um pouco mais escuro, né? Muito mais velho, esse daí ele está realçado para a gente ver melhor. Mas tem esse ícone de Nossa Senhora Salvação do Povo Romano. Ele tem esse título, é um título mais novo, mas o ícone ele remonta à primeira
era o primeiro período da era cristã. E ele é atribuído, a pintura dele, a São Lucas, nosso evangelista, e que era médico também, e tem notícias de que ele era pintor. Então, provavelmente, né, São Lucas deixou para uma comunidade a imagem do rosto de Nossa Senhora. Aqui eu não estou preocupado, por exemplo, qual que é a justificação científica disso. Não estou nem um pouco preocupado, então acho que todas as outras formas de interpretar são muito interessantes. Mas, de qualquer maneira, eu sei que há uma igreja em Roma que tem uma tradição que ela foi construída no morro, onde no ano de extremo calor nevou e um papa tinha recebido esse anúncio aí, essa visão de Nossa Senhora. Vocês podem conferir depois no Google e verificar melhor os dados, porque eu sou péssimo para lembrar nome e para lembrar data. E o Papa Francisco sempre gosta de homenagear esse quadro. Tanto é esse quadro que foi colocado no dia lá que o Papa fez aquele momento também de oração em relação à pandemia. O que eu quero chamar a atenção de vocês? O Evangelho de São Lucas, ele foi escrito por uma pessoa, ou se vocês preferirem depois dizer, por uma comunidade, a comunidade de Lucas. Então, você tanto pode imaginar Lucas sozinho escrevendo, como Lucas, aquele que catequizou uma comunidade, num determinado momento, a catequese, a comunidade escreve um relato, né, para as próximas gerações, e ele tinha um olhar especial sobre Nossa Senhora. E isso está presente nessas passagens que a gente está mencionando sobre a Virgem Maria. Então, sem enrolar muito, vamos olhar aqui uma coisa. Isso daqui eu já acabei acrescentando, né? Lucas é o autor sozinho, é a comunidade de Lucas. O Evangelho de São Lucas é uma grande reportagem ou uma grande catequese? E aí a gente percebe justamente que São Lucas, quando ele faz a história da visitação, ele está querendo resgatar uma outra passagem do Antigo Testamento muito importante, muito significativa, quando a Arca da Aliança foi entronizada na cidade de Jerusalém. Então o rei Davi, ele diz, e eu não sei por que eu não coloquei aí a passagem bíblica, mas depois eu coloco na descrição em alguma coisa, vocês podem verificar depois. Davi pergunta: como virá a arca do Senhor para ficar na minha casa? Se eu achar aqui, eu já coloco. A arca em Jerusalém, olha como Deus é bom. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Você que está acompanhando aí e anotando, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Olha como diz a Bíblia. Nesse dia, Davi teve medo do Senhor, né? Teve medo do Senhor. E disse: como virá a arca do Senhor para ficar na minha casa? Qual que é a expressão que Santa Isabel diz de Nossa Senhora? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quem sou eu para que me visite a mãe do meu Senhor? E tem ainda um outro detalhe. O Novo Testamento, quando menciona Jesus ressuscitado, quando quer colocar o título de glória de Jesus, sempre usa a palavra Kyrios, que também vai corresponder à palavra do Antigo Testamento, que é o nome do Senhor. Então, vejam que São Lucas ele está aí resgatando alguma coisa muito valiosa na consciência do povo de Israel. Por isso que na ladainha nós chamamos a Virgem Maria de Arca da Aliança. Maravilhoso isso, né? Será que São Lucas tinha devoção com Nossa Senhora? Se você pensar que o Evangelho ele foi pensado, meditado, cada palavra escolhida, cada palavra que a gente lê sobre Nossa Senhora foi pensada, refletida, escolhida. Não é bom a gente guardar isso? Vamos continuar aqui.
E aí, chegando ao final, então, a nossa devoção à Nossa Senhora é uma coisa correta? Será que a gente encontra, então, uma justificativa evangélica, bíblica, para a gente ser devoto de Nossa Senhora? Será que a devoção de Nossa Senhora ela é uma coisa opcional, que a gente pode ou não pode? Não vou dizer obrigatória também, mas olhem o próprio texto. O que eu dizia no começo. Nós estamos aqui para aprofundar a nossa fé. A gente não está juntando aqui pedra para jogar contra outras pessoas. Mas olha como São Lucas descreve o próprio arcanjo Gabriel. Todo delicado, cuidadoso com as palavras com Nossa Senhora. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, o Espírito virá sobre ti. Palavras tão cheias de respeito, tão cheias de cuidado. Parece que Lucas apresenta o arcanjo Gabriel como o primeiro devoto de Nossa Senhora. Mas não só o arcanjo Gabriel. A própria Santa Isabel, quando diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quando a gente recebe uma imagem peregrina de Nossa Senhora, como seria bom a gente repetir essa frase, mas saber que Nossa Senhora de fato entra na nossa casa e fica um bom período com a gente, né? Mora na nossa casa, então, coisa maravilhosa. E depois, no próprio Magnífica, veja, se você pensar que São Lucas estava lá olhando, ouviu lá o encontro entre Nossa Senhora e Santa Isabel, e ele está ouvindo cada palavra, e se Nossa Senhora dissesse, de agora em diante, as gerações vão me chamar bem-aventurada, você não poderia pensar um pouco também de um certo orgulho? Agora, quando você pensa que é a primeira comunidade dizendo, olha, essa daqui, de hoje em diante, nós temos que chamá-la de bem-aventurada, porque o poderoso fez nela maravilhas. Pensem na diferença dessas perspectivas. Pensem o quanto que isso traz à nossa devoção à Nossa Senhora. A nossa devoção à Virgem Maria não é uma ruptura com a Sagrada Escritura. Na verdade, é harmonia com a própria Sagrada Escritura. E quando a gente rezar o cântico do Magnífica, que a gente possa justamente ter consciência de que nós fazemos parte dessas gerações que a proclamam bem-aventurado. Isso é maravilhoso para nós. Espero que esse encontro, esse tema, tenha colocado alguma coisa bonita no coração de cada um. A gente agora vai encerrando a gravação, vocês ainda vão ver também, tem aí da onde eu tirei essas imagens, né, no slide que vocês vão receber, depois vocês podem conferir também a fonte de onde eu pesquisei as imagens, tá certo? Vou concluir a nossa gravação aqui, para a gente poder então fazer a nossa partilha